A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza falando e vamos começar mais um programa Palavras para a Alma, com a alegria de sempre. Que bom encontrar com você nesse momento aqui de diálogo, para a gente poder partilhar as nossas questões cotidianas à luz do Espiritismo. Você aí que pode estar lavando a louça, arrumando a casa, andando de carro para o seu trabalho, no ônibus, no trem, no metrô. Agora é o momento de você reservar um segundinho para você e podermos conversar sobre uma frase muito importante de Paulo de Tarso, que ele coloca para os Coríntios em sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 14. Ele diz assim: o amor do Cristo nos constrange. Essa frase de Paulo de Tarso ela é interessante, né? Porque a gente entende essa palavra constrangimento como algo negativo. Mas o sentido que Paulo quer dizer é que é um amor tão grande, tão intenso, de tal magnitude, que quando a gente está próximo desse afeto, desse sentimento tão puro, vindo de Jesus para nós, vindo da espiritualidade maior para nós, vindo de Deus para nós, toda a nossa sombra, toda a nossa pequenez se retrai e a gente se sente impelido a agir no bem. É como se fosse impossível fazer diferente, porque o nosso coração, desejoso de ser melhor, busca seus espaços melhor de corresponder, de estar à altura desse afeto todo. E dá uma certa vergonha, vamos dizer assim, das nossas partes sombrias. É como se a gente quisesse assim, expandir o bem que temos, mesmo que ele seja pequeno, a gente quer mostrar o melhor da gente. A gente quer tornar esse encontro com Deus, né, da melhor e maior magnitude possível. Então, o amor do Cristo nos constrange a sermos melhor, a vibrarmos no melhor. E isso implica em colocarmos, a partir de então, muitos limites e muitas renúncias para aquelas nossas partes infantis da nossa alma. Aquilo que, em algum momento da nossa vida, não tão longe assim, nos dava prazer, nos dava vontade de vibrar naquela direção. Quando a gente se conecta com esse amor do Cristo, isso fica tão bobo, isso fica tão pequeno, que a gente já pode abrir mão. E vamos renunciando esses movimentos imaturos em nome de um movimento mais adulto e mais amadurecido. E Emmanuel, então, no livro Fonte Viva, no capítulo 74, vai escrever uma página para nós chamada Quando Há Luz. Então ele começa assim: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Então, não é tão simplesmente a gente entrar na doutrina espírita, ou a gente entrar em alguma outra religião, não importa. Não é desse lugar. Emmanuel está falando de um lugar mais profundo. Uma coisa é a gente conhecer o Evangelho e entrarmos em contato com o Evangelho. Uma outra coisa é quando o Evangelho faz sentido para a gente, de uma tal maneira que o nosso comportamento ele vai se afinando com essas verdades. E quando a gente tem um comportamento diferente dessas verdades, a gente se sente mal. Por isso que constrange, né? A gente se sente deslocado, parece que a gente não está numa boa direção. Esse desconforto que nos dá é a nossa consciência já expandida
entendendo que esses caminhos já não servem mais para a gente, né? Semelhante a quando a gente sai da infância para a adolescência, em que a gente tinha tanto prazer em brincar de carrinho e boneca, e quando a gente lida com questões mais adultas e nos sentimos impelidos a corresponder a esse movimento mais adulto, até que brincar é bom, mas a gente já não tem mais a mesma alegria, a mesma intensidade de brincar de carrinho e de boneca como tínhamos antes. Então já está na hora de a gente se despedir disso, para valer, não ficar nem com uma bonequinha, né? Então, diz Emmanuel, diz assim, né, para essa sensação que nos dá. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, nem para uma crença sem obras, nem para uma fé inoperante. Olha que espetáculo, olha. Adoração improdutiva, crença sem obras e fé inoperante. Então, isso já não cabe mais, sabe? Então, a pergunta que eu deixaria para vocês é assim, você já se sentiu nesse encontro profundo com o Evangelho, com Jesus, em você, de maneira em que você se sinta tão tocado, que o seu modo de viver começou a mudar de uma tal maneira em que você já está conseguindo, né, dar passos mais adultos, mais maduros, e tudo aquilo que antes te dava tanto prazer, você já diz sem nenhuma aflição não para isso. Você já consegue entender que você está disposto a pagar pelas consequências desse novo caminho? Porque quando esse chamado do Cristo chega, quando você está verdadeiramente tocado, não tem como. Você tem vontade de servir. Para você estar à altura do que está recebendo. Não é uma obrigação, não é uma regra. Essa vontade vem de dentro. Porque a gente sente vontade de se equilibrar amorosamente a tantas bênçãos, a tantas dádivas. Então, por isso que você precisa de obras, né? É uma crença sem obra, não dá. Então, o quanto que você de verdade acredita naquilo? Então, quando o Evangelho está no seu coração para valer enquanto valor moral, você tem vontade de agir no bem, para corresponder, para equilibrar o tanto de bem que já está fazendo na sua vida. Então, é por isso que ele está dizendo aqui, olha, fé inoperante, dá para você ter... Você pode ter até uma fé vacilante, mas uma fé inoperante não dá, não. Porque quando você está com o Evangelho no coração, enquanto verdade, né, gente? Quando fala Evangelho no coração, fica parecendo uma metáfora. Evangelho no coração essa verdade, ela é tão verdadeira, é tão sua, que você, quando age diferente dela, você começa a se sentir mal. E quando você está nela, com alegria e com amor, e vai sentindo paz no coração, você se sente impelido por si mesmo a poder multiplicar isso, para que mais pessoas sintam esse bem-estar no seu redor. E aí, então, é uma questão de fé isso, uma fé raciocinada. Mas essa fé, ela é operante, ou seja, ela é uma fé que produz movimento em você e nos demais. Porque a gente passa também a inspirar as pessoas no nosso redor, com as nossas atitudes novas, com as nossas renovações, com as nossas transformações. E aí Emmanuel vai defender a ideia que quando você começa a agir diferente, que não é por fora, é por dentro, né? Mas isso começa a se manifestar, a se expressar, as pessoas no seu redor começam a te achar esquisito, começam a criticar, ou até te excluir, te isolar. Então ele vai dizer, deixa isso passar, porque se a gente volta a atender esse chamamento do mundo antes, aí a gente enfraquece, né? E aí vamos à direção contrária desse caminho novo que a gente decidiu seguir, né? Então ele diz assim, olha, o único refúgio nesses momentos é o trabalho perseverante a favor do bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho. Segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Imagina quantos Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que são missionários próximos que a gente conhece, ou Madre Teresa de Calcutá, não é? O Hermandulce ali na Bahia. Quantos missionários, né, a gente conhece que provavelmente carregou muitos aguilhões no caminho, né? E aí ele vai dizer, esse é o tipo do aprendiz que o amor do Cristo constrange. Então ele diz, para o mundo você pode ser louco, mas para Jesus
você é um vaso de bênçãos. Vamos cuidar do nosso vaso, minha gente. Alargar os nossos horizontes para a gente poder servir no bem, a favor de todos, mas principalmente a favor de si mesmo e da transformação própria. E aí Emmanuel termina dizendo assim: felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.